Olá a todos, uma boa noite para quem está assistindo essa aula no nosso horário normal de aula, né? Vamos dar continuidade então a nossos estudos do nosso curso técnico em vigilância em saúde. Nessa aula de hoje vamos começar a estudar sobre os insetos. Vamos falar sobre a entomologia. Bem, como o nosso curso ele é mais focado nos insetos vetores, os hospedeiros e que vão ser transmissores de doenças. Ao longo do nosso curso estudaremos praticamente sobre os insetos vetores. Resolvi fazer essa primeira aula falando para vocês um pouquinho mais sobre a importância dos insetos, a relação dele com o homem, a importância dele também é questão biológica, tá? Para a natureza, ok? Vamos então falar sobre a classe insecta. Os insetos pertencentes à classe insecta é o filo dos artrópodes e o reino dos animais, reino Metazoa. O que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver sobre as características gerais dos insetos, sobre a parte do corpo, para poder identificar um inseto, as formas de crescimento e desenvolvimento, a importância ecológica e a biodiversidade. Como eu falei para vocês, vamos enfocar nessa parte da importância dos insetos primeiramente, porque os insetos eles vão reunir o número de espécies de animais mais conhecidas, sendo a maior biodiversidade de animais que existem. Ou seja, vai ser consequentemente a maior biodiversidade até hoje descrita vão ser de insetos. A maior parte dos insetos vai ser terrestre, mas também tem representantes da água e do ar. Em todos os ambientes da Terra nós vamos ter representantes dessa classe, que como eu falei é a mais diversa que existe. Os insetos são um exemplo de sucesso evolutivo, né? O grande sucesso evolutivo dos insetos, vamos ver que vai ser por causa do seu exoesqueleto, a capacidade deles de voo, são os únicos invertebrados com capacidade de voo, e a forma de respiração traqueal que eles têm, que fornece um oxigênio mais rapidamente para o seu organismo, já que eles gastam muita energia para alçar voo, né? Então, os insetos têm esse grande sucesso evolutivo, que favoreceu que se tornasse a diversidade maior de espécies descritas até hoje está na classe insecta. Como são os insetos? Principais características para poder identificá-los. Como todos os artrópodes, né? Os insetos possuem um exoesqueleto formado de quitina, possui agilidade e locomoção devido aos apêndices articulados. Então, o exoesqueleto de quitina, apêndices articulados, e outra característica dos artrópodes é a divisão do corpo em partes ou segmentos, e os apêndices articulados e o crescimento por mudas ou equidíase. Vamos dizer que os artrópodes, para poder crescer, eles vão sofrer um processo de muda ou equidíase. Ou seja, como ele tem o exoesqueleto rígido, para poder crescer, eles precisam perder esse esqueleto antes de sofrer o seu crescimento. Então, são essas três principais características de todo artrópode. Já os insetos têm uma característica especial para identificá-los, que é a cabeça, tórax e membro. O corpo dividido em cabeça, tórax e membro. Então, um inseto possui o exoesqueleto de quitina, possui os apêndices articulados, o crescimento por mudas ou equidíases e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e também a capacidade de voo, como eu disse no slide anterior. Estamos aí com um slide demonstrando para vocês o corpo do inseto, né, dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Além de sustentar o corpo do animal, de protegê-lo contra os predadores, o esqueleto externo dos artrópodes diminui a perda de água. Ou seja, diminuindo a perda de água por evaporação, favoreceu a evolução e a conquista do ambiente terrestre. Vamos ver agora sobre as patas, antenas, asas e aparelho bucal. Os insetos possuem um par de antenas na cabeça. Como eu falei, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. No tórax há 3 pares de patas. Todos os insetos têm 3 pares de patas. Uma forma fácil de identificar um inseto que vocês acharem às vezes não confunde com outra classe do filo artrópoda. Sempre os insetos vão ter 3 pares de patas.
Podem ser desprovidos de asas, né? Não ter asas, possuem um par ou dois pares. Ao redor da boca existem peças bucais que ajudam na alimentação do animal e variam muito entre os insetos. Tem uma grande diversidade de formas de aparelho bucal. A diversidade de aparelhos bucais indica a adaptação do grupo de insetos a uma grande variedade de alimentos. Outra questão que trouxe o sucesso evolutivo dos insetos é essa diversidade de aparelhos bucais. Temos alguns exemplos para vocês que permitiu a alimentação mais diversificada para o grupo dos insetos. Aqui está um gráfico mostrando a forma de crescimento dos artrópodes. Um ser vivo normal cresce, né? Como por exemplo nós humanos crescemos, chega um certo momento da vida que para de crescer. Já os artrópodes não, né? Eles crescem, param de crescer, voltam a crescer, param de crescer e voltam a crescer. Nesse momento aqui que eles não estão crescendo, está acontecendo o quê? A muda ou equidise, que é a perda do exoesqueleto externo. Depois que perde o esqueleto, eles voltam a crescer. É comum nós acharmos em nossas casas, né? Aqui que a gente chama de carcaça, né? De um inseto. Na verdade, chamamos aquilo lá de exúvia, né? Que é o resto do exoesqueleto de um artrópode que ele perdeu antes de entrar em processo de crescimento. Desenvolvimento dos insetos. De modo geral, os insetos têm os dois sexos, ou seja, o macho e a fêmea, em indivíduos distintos. A fecundação é interna. Os espermatozoides são lançados dentro do corpo da fêmea, onde fecundam os óvulos. Em alguns insetos, como a traça do livro, o ovo origina um indivíduo semelhante ao adulto. O desenvolvimento é direto, sem metamorfose. Não vê que tem insetos que têm o desenvolvimento direto, que o ovo gera um jovem semelhante ao adulto, vai ter que ter a metamorfose incompleta ou parcial, e tem insetos que têm a metamorfose completa. Por exemplo, o mais conhecido que são as borboletas, né? Então, tá lá, por exemplo, os tipos de desenvolvimento. Os ametábulos, que não sofrem a metamorfose. Os hemimetábulos, que sofrem a metamorfose incompleta. E os holometábulos, que sofrem a metamorfose completa. Um exemplo de metamorfose completa, que mais conhecidos, são as borboletas, né? Como eu falei, nossos estudos vai ser mais focado nos insetos vetores de doença. Mas eles têm alguma importância, além de ser transmissores de doenças e também causadores de inúmeras pragas, principalmente para a plantação e produção agrícola? Sim. Os insetos participam de um número imenso de cadeias alimentares. Muitas formigas, assim como outras espécies de insetos e as minhocas, revolvem a terra e ajudam a arejar o solo, facilitando o crescimento das plantas. Ou seja, são importantes para o solo se tornar mais fértil. Os insetos polinizadores, como as abelhas, as borboletas e algumas espécies de moscas, são fundamentais para a reprodução de muitas plantas. Os insetos polinizadores são fundamentais, né? Sem esses insetos não ocorre esse tipo de polinização, que é feito. Muitas espécies de plantas possuem polinização exclusivamente por insetos, né? Que vão estabelecer ali uma relação mutualística, ou seja, uma relação em que os dois se beneficiam. Tanto o inseto como a planta dependem dessa relação, e um não sobrevive sem o outro. Mais sobre a importância dos insetos. Os insetos vão fazer parte de inúmeras cadeias alimentares, né? Você remover um inseto, essa cadeia será completamente afetada. Possui, além do papel na cadeia alimentar, muitos insetos, tais como as borboletas e abelhas, são fundamentais para a reprodução de algumas plantas. Os insetos também são usados pelo homem para a produção de vários produtos. O exemplo mais conhecido talvez seja o mel, né? O mel da abelha. Os insetos também possuem um papel importante no que diz respeito à criminalística, entomologia forense. Tem uma área da entomologia, a parte de desvendar os crimes, que é especialista nessa parte de insetos. Se vocês quiserem aprofundar, é um assunto super interessante. Os insetos também são importantes no equilíbrio ecológico, são bioindicadores, né? Eles indicam se um ambiente está em degradação, está tendo ali poluição ou não. Decomposição da matéria orgânica, né? São importantes para decompor a matéria orgânica, para ela voltar a uma cadeia alimentar, ser reaproveitada pelos produtores, com questão de controle biológico também, entre diversas outras. Aqui são algumas poucas importâncias que eu trouxe para vocês, de várias importâncias que os insetos têm.
Como eu falei, a maior biodiversidade já catalogada até hoje são dos insetos, é o grupo mais diversificado que tem. O sucesso evolutivo para isso foi o exoesqueleto de quitina, a capacidade de voo, né, que eles têm e a respiração traqueal deles também. Estão presentes em vários ambientes da Terra. Aqui um gráfico mostrava a vocês todos os outros seres vivos e aqui só os insetos, para vocês verem a grande diversidade que representa o grupo de insetos. Os insetos, então, são extremamente importantes para o homem e para o meio ambiente. A partir da próxima aula, iremos focar mais na questão da doença, mas vocês ficam sabendo de toda essa parte. Tentem voltar essa aula sempre que necessário. Consulte também o material de apoio seus. E essa é uma matéria super interessante, parte de entomologia. Espero que vocês aprofundem e se dediquem mais. E no final do slide, coloquei para vocês só uma curiosidade aí, né, para vocês sobre a cigarra, que muitas podem passar até 17 anos debaixo da terra antes de nascer. A fêmea, após chocar, vai perder sua vida. E tá aí uma pequena curiosidade para vocês aprofundarem das diversas curiosidades que tem o mundo dos insetos. Então é isso, galera. Um abraço a todos.